Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação das Escrituras Sagradas do dia de hoje, dia 3/7/2026. Nós estamos em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos dar sequência ao verso 3, na meditação da palavra do Senhor aos nossos corações, ok? Hoje nós vamos meditar e dar sequência àquilo que estamos observando sobre o que é todo o contexto de todo o pensamento, de toda a estrutura e de inúmeras questões dentro da formação que Deus preparou na eleição dos seus escolhidos. O que é isso? Deus preparou uma eleição para o ser humano. E todo ser humano, a Bíblia diz, é chamado por ele. Muitos, muitos e muitos são chamados. Agora, aqueles que aceitam, aqueles que acatam todo o chamado do Senhor, eles começam então a receber aquilo que é a funcionalidade do plano preparado, chamado de eleição. Eleição é todo o plano preparado por Deus na vida do indivíduo, que começa a ser ativo. E ele, então, quando pede perdão a Deus dos seus pecados, recebe a Cristo como aquele que morreu no seu lugar e entende que seus pecados são perdoados e ele agora é uma nova criatura em Deus a partir do momento que ele está caminhando com Deus e decide agora fazer nova, porque o próprio Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele vai vivendo a novidade de vida de Deus, né? Então, nesse processo, é a eleição que começa a funcionar. Ela vivifica o espírito do homem que estava morto e ele agora vai começar a entender todo o sonho de Deus, toda a possibilidade que não é morta. Ai, Deus teve um sonho lindo, deixou escrito na Bíblia palavras muito bonitas, né? Um pensamento assim extraordinário, mas isso é só pensamento. Não. Deus não vive de fumaça, né? Deus não vive de pensamento. Deus vive de realidade, Deus vive de ação. E quando ele criou e formou e preparou a eleição, ela foi antes que nós mesmos, a nossa massa física, fosse formada. Então, se a eleição de Deus ela foi antes da nossa massa física ser formada, se você te der um beliscão na sua outra mão ou agora, você vai sentir. Se você sentir, você fala: nossa, é verdade, a minha mão existe, porque eu tô aqui dando um beliscão na outra, que eu tô percebendo que ela existe, eu sinto que ela existe. Você percebe que isso aqui é real, você é real, sua mão é real. Agora, isso é o mundo físico. Quando Deus preparou o mundo espiritual, ele é mais realidade do que eu e você e do que a sua carne. A carne que você está aí com a sua mão. É mais realidade o mundo espiritual do que a sua própria existência física. O mundo espiritual ele é maior do que apenas as existências físicas. O que significa isso? Significa de que quando Deus preparou a eleição, não foi só imaginação. Tá mais vivo, tá mais poderoso, tem mais oportunidade de você ser abençoado com todas as bênçãos dos lugares celestiais em Deus do que a própria reação física sua no seu corpo. Hoje você está de um lado, amanhã você pode estar do outro, ninguém sabe o que acontece no mundo físico, porém, o mundo espiritual, ele é um mundo ainda, digamos que mais real, a intensidade da realidade das decisões do pensamento e dos pensamentos de Deus são mais poderosos do que qualquer vida física. E quando nós falamos essa palavra vida física aqui, está dizendo de vida do planeta, vida das existências do planeta, da natureza, da geografia, de tudo. Qualquer matéria que você vê, que você toca, que você escuta, que você reage, que você entende, certifica, é verdade que existe porque eu estou vendo.
É verdade que existe porque eu estou tocando. É verdade que existe porque eu estou falando. É verdade que existe porque eu estou sentindo. Mais do que essa verdade e essa realidade, é a verdade do poder que há nos pensamentos de Deus e que eles não são só pensamentos. Eles formam coisas todas as horas e, inclusive, formaram o que nós vivemos, que nós só somos formados porque um dia Deus pensou e falou, e nós estamos vivendo dentro de um planeta que só foi formado porque um dia o pensamento de Deus falou e fez. Nós somos frutos do pensamento poderoso de Deus, da fala poderosa de Deus e ainda nos alimentamos, nos conservamos e vivemos dentro do fruto do pensamento de Deus. Se ele não tivesse pensado, se ele não tivesse falado, não teria existido aonde nós estamos, o que nós vivemos, incluso a nossa própria vida. Então, pensamentos de Deus, a eleição é um projeto magnífico da majestade que ele criou para o ser humano, que se voltasse completamente a ele. Ele pensou, vou fazer um ser humano para ele voltar-se a mim, para ele viver olhando para a minha face. E se ele aceitar toda essa plenitude, então eu vou criar inúmeras fontes dentro do ser humano. Ele vai desenvolver de forma ampla, com muita plenitude. Ele vai desenvolver no caminhar dia a dia, aonde todas as bênçãos espirituais estarão sobre ele. Ele será um sócio da vida comigo. Eu vou dividir os meus poderes com ele, eu vou dividir as minhas instruções, eu vou dividir com ele uma vez que ele se lembre que eu sou o único Deus, Criador e fonte. E ele é filho herdeiro, submisso e autoridade no ambiente que eu o colocar. Ok? E ser autoridade é ser fonte de desenvolvimento. Não tem nada a ver com brigar, né? Não tem nada a ver com, no sentido comum, material, apenas enxergar metas, mas aquilo que é toda uma estrutura para um bom desenvolvimento. Mas voltando ao nosso tema de hoje aqui, nos fala sobre quando Deus preparou a eleição, ele preparou um plano máximo de majestade para os seus indicados à herança, que são todos os que recebem a Deus. Esses são adotados e se tornam, a Bíblia diz, filhos de Deus em Cristo Jesus, ok? Nós somos adotados por Deus, abraçados por Deus, e nos tornamos herdeiros de toda a herança, de todos os poderes que Deus começa a nos treinar. E um deles é, como estamos vendo aqui, a eleição. O plano geral de todos os detalhes chama-se eleição. E essa eleição foi preparada por Deus, e diz aqui, na santificação do Espírito Santo. E nós estamos observando que santificação ela não foi feita, né? Ela não acontece só depois que o indivíduo recebeu a Deus, está na igreja e está realizando alguma obra, aí ele pode ser caracterizado, se tornou um santo. Não. A santidade ela foi trabalhada lá na eleição, diz aqui, segundo a presciência de Deus Pai, quando ele estava formando o interior, antes das realizações físicas, ele estava preparando o interior do ser humano, ele pôs lá a santidade dentro do ingrediente que preparou e fez a nossa alma. Dentro do ingrediente que preparou e fez o nosso espírito, dentro do ingrediente que preparou e fez o nosso corpo, ou as ordens que manifestaria depois o que seria o fruto do nosso corpo, estava criado ali e colocado ali a santificação de Deus. E Deus colocou santificação em tudo que o homem foi criado e em tudo que ele foi
ambientado para viver, ou seja, condicionado no seu ambiente para viver, foi santificado. Ah, mas onde a Bíblia fala que tudo foi santificado para o homem viver? Quando a palavra diz que Deus começou a profetizar para que os céus houvessem, que houvessem luz, que houvesse separação das águas, que houvesse terra seca, tudo de forma profética, foi tudo de forma santificada, porque quando você profetiza no Senhor Deus, diante de Deus, algo que vem de Deus é santo, é uma ação profética, o mover profético é santo diante de Deus. Uma vez que Deus criou tudo dentro do poder da profecia, ele estava criando tudo dentro do mover do Espírito Santo. Em outras palavras, ele também estava santificando toda a matéria geográfica. Você respira um trabalhar do Espírito Santo, você come um alimento que o Espírito Santo fez, você planta uma árvore, que aquela semente nasceu da terra, que foi santificada, que a semente foi uma obra do Espírito Santo, tudo porque nasceu do mover profetizado. Quando Deus profetizou, ele santificou, porque a profecia é uma ação santificada, é uma ação do Espírito Santo. Deus foi profetizando, o Espírito Santo foi se movendo no mover profético e, uma vez que ele se movia, todo o processo de santificação foi também acontecendo na criação do planeta. Então, uma vez que essa realidade ela vai se aprofundando na nossa mente, na consideração da nossa alma, na consideração dos nossos pensamentos, na consideração das nossas reações, das nossas emoções, de todo a nossa razão, nosso consciente, cada dia lembrando mais essa verdade de Deus e enraizando mais essa verdade de Deus em nós. Não só o ser humano foi criado com ingrediente de santificação lá, mas o lugar que ele foi um lugar feito antes, debaixo da ação de mover profético, da ação de santificação. Por que é que Deus fez isso? Para facilitar o ser humano a obedecer. E obedecer é acertar, né? Quando a gente acerta, a gente não só está sendo diante de Deus alguém que a palavra diz foi aprovado, mas a gente está cooperando e concluindo em unidade com Deus aquilo que é o plano de conservação. Quando a gente coopera com conservação genuína que ele estabeleceu, independente a área, o tema, o assunto, nós estamos obedecendo porque nós temos amor à vida, amor à manutenção. Ah, tem que obedecer, porque tem que obedecer, que chato. Não sei por que tem que obedecer. Porque você, na sua mente, se caso um indivíduo às vezes pergunta isso, não entendeu o poder do que é manter. Coisa mantida, coisa preservada, coisa conservada, coisa equilibrada, né? Você tem um aquário de peixe, os peixinhos estão lá. Todo dia você tem que pôr comidinha para ela, mas é tão pouquinho, nem precisa, deixa 5 dias sem dar comida. Aí você vai encontrar os peixinhos tudo morto. Então, todo dia é bem pouquinho, quase nada, 2 bolinhas de comida, meu Deus, que pouquinho. Mas é ali, é o pouquinho. Todo dia que você faz, você mantém a vida. Agora, se você deixa aquele aquário, que você deixa 3 semanas para você pôr aquelas bolinhas de todo dia, e você não lava, não troca o que tem dentro do aquário, aquela água vai, né, demorando para trocar, aquilo vai virando uma baba, uma coisa, né? Daqui a pouco os peixes morreram, tá tudo ruim, a água tá feia, o aquário ficou feio. Por quê? Tava cheio de vida. Mas quando a gente acha que obedecer não faz sentido, a gente perde a noção do que é a vida
que a própria vida de manutenção, da rotina de manutenção, ela gera. A própria rotina com amor de manutenção, ela gera vida naquele que está agindo. Não é só no trabalho final pronto, vou ficar feliz porque terminou o serviço. Não. É a saúde que começa a gerar enquanto se está mantendo, trabalhando, criando, tendo criatividade e manutenção, independente do que seja a área, o tema, o assunto. Nós estamos sendo chamados para a obediência, para acertar. E não é acertar só para ficar bonitinho diante de Deus, mas é para mostrar para Deus o que eu gosto, do que eu tenho, e por eu gostar do que eu tenho, eu gosto de cuidar do que eu tenho. Então, eu cuido do que eu tenho porque eu gosto do que eu tenho. Eu sou grato pelo que eu tenho, então eu cuido do que eu tenho. E eu gosto muito de cuidar do que eu tenho. Essas áreas de manutenção, conservação, consideração pelo que temos e gratidão pelo que temos, são processos que nos mostram que fazem parte de conservância. E aí nós voltamos de novo para o início que diz: a inteireza, a santificação é a inteireza de Deus, ela está em todo o mecanismo de formação do homem, antes mesmo antes dos séculos, antes da formação física do homem, e isso para ajudar ele à obediência, isso para ajudar ele à manutenção, porque a manutenção está levando o homem para a inteireza. Então, santidade começa com o chamado da inteireza dentro do espírito da alma antes da formação física do indivíduo. Ele foi chamado para ser inteiro para Deus. Tudo bonitinho no lugar, começa a ficar cheio de saúde, começa a ficar cheio de vida e começa a crescer e com o tempo começa a multiplicar, aí vem mais uma demanda de mais cuidado, maior manutenção, maior auxílio, porque mais saúde. E aí a manutenção, ela dá vontade de ser inteiro. E quando você tem vontade de ser inteiro, você tem vontade de ser santo. Não dá para ser santo se não tiver vontade de uma boa manutenção. E aí, não é só numa área, né? Não é só ser santo em ler a Bíblia, mas é em todas as áreas a gente ter vontade de uma boa manutenção. Mas eu tenho dificuldade de obedecer. Não gosto de obedecer, obedecer é chato. E aí, quanto mais a gente lê esse versículo, a gente entende que Deus encheu a estrutura do homem de santificação antes de formar a parte física. Deus encheu a estrutura da terra e do planeta de tudo feito, profetizado, para encher de santificação pelo Espírito Santo, no mover profético. Todos os átomos de toda a natureza, né? Os átomos de uma nuvem, a formação da chuva, a formação dos céus, a formação da terra, das plantas, de tudo que foi criado na natureza, pelo mover profético, para ajudar a santificação. Por que o Espírito Santo foi profetizado em tudo que existe? Para que a santificação, a inteireza da vida do ser humano fosse facilitada neste rumo, neste processo. Então, nós estamos caminhando para a inteireza diante de Deus. Inteireza de cuidar de tudo, de todas as áreas. E a inteireza significa santificação. E Deus colocou uma facilidade de inteireza, santificação, desde o nosso interior, antes de criar a parte física, e em todo o planeta, que
existe para nos motivar à inteireza, que em outras palavras significa manutenção, também significa obediência, também significa a aspersão do sangue de Jesus, porque a vida de Jesus é para nos ajudar a ter força, para a gente mesmo manter. Vai caminhando tudo no mesmo rumo, numa mesma direção. Inteireza para Deus, inteireza diante de Deus, inteireza do nosso cuidado, inteireza para a gente viver com saúde, inteireza para a gente viver, inteireza para a gente viver cada vez um pouquinho melhor, inteireza de manutenção diante de Deus, inteireza de obediência, plenitude do sangue de Jesus em nós, plenitude da vida, a manutenção da vida que Deus preparou para nós. Quando nós entendemos que somos chamados para inteireza, não vamos reclamar, tem mais uma coisa para arrumar, mais uma coisa para fazer, mais um serviço para arrumar. Tem que fazer o certo? Não, eu gosto do errado. Não. A gente vai amar a inteireza e cada vez que tem algo para arrumar, a gente vai amar arrumar. Porque o poder de restituição chegou até nós. O poder da ressurreição das coisas está conosco. E aí, nós somos chamados para manter, para pôr em ordem, porque estamos no rumo de inteireza. E inteireza é de tudo, sobre tudo. Quando a Bíblia fala, que Romanos diz, Paulo fala lá em Romanos, e por ele, para ele e através dele são todas as coisas. O que está dizendo? A inteireza que há em nós é para Deus. E essa inteireza que ele espera de nós, que significa santificação, é a manutenção completa, a inteireza não é só de uma vida espiritual, mas cada vez mais inteiro em qualquer área, um pouquinho mais inteiro em qualquer área, um pouquinho mais inteiro para Deus. Em qualquer área, um pouquinho mais inteiro, mais manutenção, mais inteiro, você vai ficando mais forte. Forte no quê? Forte em saúde, forte em sabedoria de Deus, forte em desempenho, forte em visão de Deus, o que é que Deus está querendo aqui hoje, no lugar que eu estou, diante da pessoa que Deus colocar, o que Deus está querendo para as coisas, como é que eu ajo, como é que eu posso ser bênção, e automaticamente como é que eu posso manter o melhor que eu posso. E quando nós vamos fazendo isso, a inteireza vai gerando bom desenvolvimento, multiplicação e a palavra também fala sobre ser próspero diante de Deus, que é bem desenvolvido, não é só abundância de dinheiro, que às vezes a pessoa pensa muito em dinheiro, ela se autodestrói com a obsessão, não é isso. É ser próspero, é bem desenvolvido, o seu crescimento pode ser grande, mas ele é saudável, porque ele não usa de meios destrutivos, ele vai te ajudando a ser saudável, com proteção de Deus, mesmo em uma margem de muito desenvolvimento, ok? Ou crescimento. Tudo isso quando o indivíduo gosta de inteireza. Ele começa a se apaixonar por inteireza, descobrir os poderes da inteireza, e o que vai mudar nele, a saúde que ele vai receber, a segurança que ele vai receber, as áreas da vida dele que ele vai começar a ter segurança e receber, e não é uma coisa que recebe hoje, perde amanhã, né? O que Deus dá não é para poder perder daqui um segundo. Deus é um Deus poderoso, o que ele faz permanece, mas isso é para quem gosta de inteireza. E quem gosta de inteireza, automaticamente ele começa na mesma linha, gostar de manutenção. E aí, vamos para agora o verso 3 que diz: bendito seja o Deus, bem falado, seja o Deus, a nossa fonte Pai,
A palavra Pai também significa fonte. E Ele é Pai do nosso Senhor, administrador Jesus Cristo, aquele que agiu com vida e está no setor físico. Que segundo a sua grande misericórdia, a grande bondade de Deus, Deus nos gerou, Deus nos formou de novo para uma viva, Deus nos formou para algo que tem uma vida, esperança. Então, uma esperança que tem vida. Ele nos gerou de novo para uma vida, uma esperança que tem vida de que jeito? Ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ok? E aqui nós entramos num processo muito interessante nas Escrituras, que às vezes a gente quer ter muito vida, né? Muito vida de Deus, esperança de Deus. Eu quero ter esperança, mas como é que eu consigo ter esperança? Aqui diz, Deus nos gera de novo uma viva esperança. De que jeito? Somente através da ressurreição de Jesus Cristo. O que é isso? Não só literalmente aquele dia na história que Jesus morreu, passou 3 dias morto e ressuscitou. O poder que Deus o ressuscitou foi o mesmo que nos ressuscitou, porque Jesus representou a humanidade, derramou o seu sangue puro representando a humanidade. Então, quando ele ressuscitou, representou o renascer da humanidade, de todos que na humanidade receberem perdão, a limpeza do sangue de Cristo em suas vidas, mentes, espírito, consciência, alma, coração, estão ressurgindo agora sem destruição. Estão nascendo, estão sendo restituídos por Deus, nascendo de novo, restituídos por Deus. Aqui o versículo fala a mesma questão, dizendo um detalhe especial. A viva esperança, ela só acontece pela ressurreição de Jesus em nós. O que é isso? É quando a gente entende o chamado que Jesus nos deu. Que chamado? Restituição. Primeira coisa que ele fez em nós, nos deu oportunidade de sermos perdoados, e então nós ressuscitamos. Nosso lugar era estar morto por causa do pecado, igual ele que morreu. Mas quando ele ressuscitou, ele nos mostrou que o Pai nos ressuscita agora com ele. E esse ressuscitar, então, começa a ser uma restituição de vida. Restituição em todos os detalhes. Nós começamos a amar o que Deus fez por nós, nos dando uma ressurreição, nova vida, novo direito, né, de viver, como também começamos a amar, restituir a nós mesmos e amar, restituir aqueles que estão ao nosso redor. Amar, restituir aquilo que está no nosso ambiente. Amar, restituir a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, os nossos amigos, os nossos parentes. Não é olhar e ficar reclamando, o fulano, o Bertano, aquele, o outro, aquele. Não, Deus não te chamou para encher sua mente de coisa que só vai pesar. Em vez de você desenvolver bem, você não está leve, porque está pesando, não está dando tempo para você se desenvolver bem na restituição que você foi chamado para ter na sua vida. Está ocupada essa mente aí com coisa que embaça. Vamos tirar tudo isso, porque você foi chamado para restituição de todas as coisas da sua vida ao seu redor e daqueles que estão no seu ambiente. Imagina quanta coisa nisso, né? Se fosse só pela nossa vida, a gente já estaria com tanta coisa para fazer que não dava para pensar em nada e ninguém mais. Se fosse para pensar só em restituir o trabalho das nossas mãos, o que a gente tem que fazer, não dava para olhar do lado, em tanto serviço que tem. Agora,
Deus nos chamou também pelo poder da ressurreição e restituição. Enquanto estamos cuidando, mantendo e restituindo o nosso, tudo que é ligado a nós também recebe poder de restituição. Tudo que começa a estar conosco começa a receber o poder de restituição. E aí, essa restituição, ela não é apenas para esta vida terrena. Ela começa aqui, porque se fosse para a gente virar anjo, sem corpo, sem se preocupar com a vida física, na hora que a gente aceitasse Jesus, virava o anjo e voava. Mas não foi. Quando a gente ainda tem o momento e a matéria física, significa que Deus nos pôs para colocar a ordem no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico nosso, não é da vida do vizinho. O vizinho tem muita coisa para ele fazer, mas a Bíblia diz que Deus deu para cada um a mesma medida de desafio. Nós também temos bastante coisa para fazer. Então, quando nós amamos a restituição, quando nós amamos aquilo que Deus nos colocou para manter e cuidar, nós estamos começando a zelar de algo que aparentemente parece só um contexto físico no planeta, né? Cuidar da casa, cuidar do carro, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da esposa, cuidar do trabalho, cuidar do patrão, cuidar do vizinho, cuidar do amigo, cuidar dos pais, cuidar dos parentes, cuidar dos irmãos, dos tios, cuidar da igreja. Você vai tendo tudo aquilo que está ao seu redor, parece só circunstância e realidade física. Mas o seu treinamento de hoje, enquanto Deus pôs vida aqui nessa terra, e você vive o mundo físico, com o corpo físico, com uma alma e um espírito, você está sendo treinado para a inteireza eterna. E aí, cada vez que nós estamos amando restituir as coisas, conservar as coisas, restituir, pôr no lugar, arrumar, organizar, pôr no lugar, arrumar, restituir. Organizar, pôr no lugar, arrumar, restituir. É a trilha de lema. Organizar, pôr no lugar, arrumar, restituir. Organizar, pôr no lugar, arrumar, restituir. Aí cresce mais um pouco. Mesma meta. Deus vai começando a acrescentar mais, porque você está sendo fiel no ministério chamado da restituição, o chamado da ressurreição. Nós estamos vendo esse processo também em Neemias e Esdras, do processo de quebra e restituição, e é muito bonito que, enquanto Deus não vê que a gente descansou o suficiente, nem Ele deixa a gente restituir. Porque tem um tempo de saúde para depois a gente se voltar, olhar para Deus e dizer: o Senhor é restituição, Ele me chamou na eleição, eu preciso pôr todas as coisas no lugar. Ah, mas eu já fiz muita coisa errada. Nossa, mas está tudo tão errado. No meu redor, assim, dá a impressão, dependendo da área, né? Você pode olhar no seu quintal e é tanta bagunça, meu Deus, quanta bagunça, eu não aguento mais. Acho que nunca vai dar para me arrumar. E às vezes na nossa vida tem alguma área que a gente olha e pensa, não vou conseguir arrumar nunca. Isso aqui nunca vai arrumar. Às vezes porque você acha que você não consegue ter forças, ou porque o volume de quantidade de coisa para arrumar, ele excedeu tanto, ele foi tão grande que você diz, nunca eu vou terminar de arrumar isso aqui. Por mais que eu tenha boa vontade, eu não vou conseguir terminar de arrumar a minha, né, bagunça. Uma baguncinha que o ser humano faz. Mas não tem baguncinha que Deus não conheça e Ele não está assustado. Ele já tem perdão para você. Agora, a vida só vai funcionar quando você abraça a segunda etapa. E qual que é a segunda etapa? Quando nós começamos a deixar o Senhor nos gerar de novo para uma viva esperança, e isso acontece através do chamado de restituição. Quando a gente começa a dizer, eu fui chamado por Deus para ressurreição, restituição, inteireza,
arrumar as coisas. Então você vai lá perto da bagunça, olha a bagunça por completo, é impossível, é impossível. Mas você não vai fazer tudo de uma vez, porque milagre assim, instantâneo, completo e plenitude de uma vez, Deus faz no ser humano. Ele vai dando de passo em passo, um pé de cada vez, e não é só aquela coisa, faz um pouquinho hoje, desmancha amanhã o que fez. Não, ele faz um pouquinho hoje, ele permanece firme, ele faz amanhã mais um pouquinho, certo? Ele permanece firme. No outro dia ele faz mais um pouco e ele permanece firme, fiel diante de Deus. E a Bíblia diz que então o Senhor, igual a Moisés, Josué, Moisés estendeu a vara, o mar se abriu. Josué tocou os pés na água, ou as águas do rio se abriram, e o povo de Israel passou. Nós vamos colocando a nossa parte que podemos fazer, ela pode ser pouca, mas ela é somente para Deus sinal profético. Eu tenho interesse, Senhor, de restituir. Eu tenho vontade de restituir, eu quero restituir, eu quero cuidar, eu quero fazer, esse é o meu máximo, eu quero acertar. E cada vez que nós vamos restituindo o mínimo que podemos, né? E a gente vê que Jesus, do nada, ele faz grande coisa. E a gente pensa, mas obedecer, eu só vou conseguir devagar arrumar essa bagunça assim, é tão demorado que não, nem sei se eu consigo. Começo. Deus diz, começa. Porque até um cuspe, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, ele virou uma cirurgia nos olhos do homem e ele foi curado. O mínimo que nós fazemos quando é com boa vontade e com vontade de restituição, Deus vai lá e ajuda. Deus vai lá e faz aquilo que era impossível para a gente consertar nas áreas da nossa vida. Deus vai lá e conserta. Mas se a gente faz aquilo que é o passo de cada vez e cada vez com a intenção de melhorar. Se você faz só para mostrar para alguém que fez bonitinho, ou se você faz só para poder ficar registrado, né? Assim, algum papel, tá certo, tá bonitinho, tá bem feitinho, não adianta. Tem que fazer com a vontade que Deus já colocou no coração de acertar. Às vezes aquela vontade ela tá bem pequenininha, mas já é uma vontade do Espírito de Deus de restituição. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, nós começamos a receber de Deus esse gerar. Deus vai gerando, diz bendito, bem falado seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que segundo grande misericórdia nos atraiu e nos gerou com uma vontade nova para ter uma viva esperança através de começar a olhar para a nossa vida e dar o grito de vitória. Qual que é o grito de vitória de Deus que você dá para a sua vida? Você grita bem alto na sua alma, você grita bem alto no seu espírito, restituição. Quando você grita bem alto para o seu espírito e a sua alma, manutenção. Quando você grita bem alto para o seu espírito e a sua alma, inteireza. Diante de Deus, você está dando o grito da vitória de Deus. Porque isso é chamado de ressurreição. E aí diz aqui, ele nos gera, quando a gente abraçou esse compromisso de restituição, ele começa a nos gerar de novo em viva esperança. E aí a gente começa a ter uma esperança que ela não é por ver as coisas, querer ver as coisas melhorarem no âmbito material, não. A gente vai tendo viva a esperança porque a gente fez uma aliança de manutenção. Senhor, se eu tiver pouco, eu vou mantendo pouco. Se eu tiver muito, eu vou mantendo muito. Você tem mais
amor por manter do que obsessão por ter de forma exacerbada. Se você tiver bastante, que Deus te der, você também vai cuidar. Mas o maior amor é a vontade da manutenção. A vontade daquilo que é diante de Deus o compromisso de cuidar da inteireza que Deus já nos formou antes da fundação dos séculos. E aí, quando a gente começa a querer ser inteiro para Deus, porque Ele nos ama, querer ser inteiro para Deus porque Ele quer que a gente tenha saúde. Às vezes a gente não tem saúde porque está faltando as coisas no lugar. Está faltando uma rotina certa de descanso, de sono, de trabalho. Está faltando a gente deixar para fora o excesso, né? De às vezes ficar com tumultos na nossa mente. A Bíblia fala, lançando sobre ele da nossa ansiedade, e a palavra ansiedade não é só ansiedade, um nervoso, uma ira, uma raiva, uma bronca, uma raiz de amargura, tudo isso gera doença, enfermidade, peso mental, e tudo isso precisa se esvair para que essa viva esperança ela tome controle de todo o direcionar de Deus na nossa vida. Porque Ele está nos fazendo ser gerados de novo em uma esperança dele. Qual que é a esperança de Deus? Treinar você para a inteireza, colocar você nos desafios de manutenção. Aí você cuida de uma coisa hoje, cuida bem feito. Ele vai dizer para você, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Outra passagem na Bíblia diz, aquele que é fiel em cuidar do pouco, Deus coloca no muito. Não é aquele que quer ver o muito, ter o muito, fazer o muito, não, é aquele que é fiel com a medida que está hoje na sua mão. Você cuida bonitinho, redondinho, só daquilo que é o seu, não do vizinho, do que é o seu. Você cuida legalzinho? Então, amor por restituição, amor por manutenção, amor por inteireza. Ó Senhor, eu estou cuidando o máximo que eu posso da minha vida porque eu sei que o Senhor me ama, eu sou teu. Eu sou precioso, eu sou pérola tua, sou uma joia que é do céu, que vai voltar para a casa dela quando chegar a hora certa. Então, eu sei que eu sou precioso para o Senhor, me ajuda a cuidar o melhor porque eu sou teu. Eu quero fazer o melhor com os recursos que o Senhor me deu hoje. Aí a gente faz o melhor. Aí Deus diz, aquele que é fiel no pouco, no muito eu coloco. Deus vai acrescentando um pouquinho mais. Não é querer mais para cuidar, mas é cuidar o máximo com o que você já tem. Foque naquilo que você tem. Faz o melhor. E aí, o amor por restituição, por manutenção, por inteireza, Deus vai gerando viva esperança. E aí ele vai nos preparando para sermos cada dia, essa inteireza começa a ser Deus acrescentando poderes. Deus olha para o céu e diz, meu filho fez aquilo que eu pedi para ele cuidar, ele cuidou. Cuidou direitinho, eu vou pegar agora, eu vou dotar ele de um outro tipo de poder. Aí Deus escolhe um tipo de poder, põe um tipo de poder em você, você nem sabe que tem, mas Deus vai despertando vontades em você, meios, visão, sabedoria, entendimento. Daqui a pouco você está fazendo uma coisa nova que você nunca fez, você está fazendo algo diferente, você está num lugar diferente, você está fazendo coisas que você não imaginava, mas Deus está te dando dons, poderes diferentes, porque Ele está acrescentando o seu espaço, porque naquele pouco que você tinha nas mãos, você fez o melhor, você fez o bem feito, você fez de coração com vontade de manter, você fez de coração com vontade de cuidar. E aí, por causa disso, a viva esperança de Deus é preparar para você coisas na eternidade para você reinar.
Os desafios para a gente ser inteiro e mantenedor na face de Deus é eterno, porque uma vez que Ele te fez, Ele vai te encher de habilidades e te dar o que ser feliz, o que cuidar, para você sentir bem, sentir realizado com o que faz. Então, a gente vai sair daqui da terra e vai continuar recebendo de Deus coisas para ter amor, zelo, cuidado, manutenção, inteireza, aliança, entrega, compromisso, dedicação. São valores eternos que a gente se entrega por amor ao Deus que nos colocou onde Ele nos colocou e nos formou. Ok? Então, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança que acontece pela restituição, ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Dentre tudo que parece morto, Deus tem muita vida para acontecer enquanto a gente vai se movimentando na vontade de manter e de cuidar.